Quero estar cumprimentando você com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala é o pastor Paulo de Lanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você, que ainda não está inscrito no nosso canal, a se inscrever. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Ajude-nos a levar uma mensagem. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp, com os contatos dos seus amigos. O título de hoje é Ética Cristã e Vida Financeira. Temos alguns versículos que vai nos nortear a aula de hoje. Ageu 2:8. O Senhor é fonte de toda riqueza. Tudo pertence a Ele. 1 Timóteo 6:8-10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Tessalonicenses 2:9. O trabalho é o meio digno para a nossa subsistência. 1 Coríntios 10:32-33. A nossa vida financeira não deve servir de escândalo à sociedade. Mateus 3:7-10. A bênção financeira tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. E Provérbios 21:5. O planejamento do orçamento familiar produz tranquilidade financeira. Nosso texto de base, o texto áureo, Isaías 55, versículo 2, parte A. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? É uma pergunta. Você analisa e responde. Verdade prática. As finanças dos crentes devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Aí está a grande dica de um planejamento familiar. Nossa leitura bíblica está baseada em 1 Crônica 29, 10, 14 e 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo, que tivemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tudo te damos. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas aos que querem ser ricos, caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdidão e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muita dores. Então aqui está duas recomendações. A primeira de Davi, que ele engrandece ao Senhor e diz: tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, não somos nada. E a segunda recomendação é onde Paulo diz para tomarmos cuidado, porque a riqueza, quando sobe ao coração, desvia alguns da fé. O Senhor é o nosso provedor, sem Ele não teríamos nada. Por isso precisamos administrar com temor e sabedoria os bens que tem nos concedido. Somos mordomos dele e em breve teremos que prestar conta de tudo o que recebemos nesta vida. Romanos 14, 12. O mesmo
o nosso país está enfrentando uma grave crise econômica, que tem gerado desemprego e dificuldades financeiras em todos os setores e esferas da sociedade. Por isso é preciso muita sabedoria para que as nossas finanças não sejam afetadas e possamos honrar com os nossos compromissos. Deus é bom e podemos esperar nele, mas isso não significa que não tenhamos que ter planejamento financeiro, a fim de consumir de forma consciente. O consumismo exagerado tem levado muitos crentes aos caos financeiros. É preciso ter cuidado e não se deixar levar por aquele apelo consumista da mídia. Então aí é uma recomendação pela situação que vivemos hoje. Uma orientação para sabermos o que podemos gastar e o que não podemos gastar. E como disse Isaías, para que não gastemos o dinheiro naquilo que não é pão, que não satisfaz a nós. A introdução diz: o Senhor é a fonte de toda a riqueza, e tanto a prata quanto o ouro pertence a ele. Ageu 2:8. Logo, as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. Assim cada um prestará conta de tudo o que recebeu nesta vida para administrar. Romanos 14:12. Inclusive na esfera financeira. Mateus 25:19. Nesta lição veremos como poderemos gerir melhor as coisas financeiras, as nossas finanças. Tópico 1. Uma teologia para a vida financeira. O equilíbrio financeiro foge dos extremos da riqueza e da pobreza. Ainda possibilita uma vida desprovida de preocupação desnecessária. Ou seja, quem sabe administrar bem os seus bens, as suas coisas, as suas finanças, não vai ficar pobre, não vai ficar na miséria. Vai ter como cumprir as suas obrigações de homem, de mulher, de cidadão e vai garantir o sustento da sua casa, da sua família. Esta lição muito tem a nos ensinar, muito tem a nos esclarecer e pôr um norte, como administramos e como agimos diante do dinheiro, da sociedade e o que compramos, o que não compramos, o que podemos e o que não podemos. Como diz um ditado, não podemos passar o carro na frente do boi, não podemos querer dar 2 passos de cada vez, é 1 passo de cada vez. É melhor termos um passarinho na mão do que 2 voando. Vida financeira equilibrada. No livro de Provérbios estão registradas as palavras de Argu. Provérbios 31. Ele fez 2 pedidos ao Senhor pelos quais almejava usufruir antes de sua morte. Provérbios 37. O primeiro pedido foi por uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. Provérbios 38a. O segundo pedido foi uma vida financeira equilibrada. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Provérbios 38b. O motivo desse segundo pedido é explicado no versículo 9. Para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor. Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lançar mão do nome de Deus. Argu desejava dinheiro suficiente para uma vida digna, que não o levasse a pecar. Ele não queria muito dinheiro, objetivando assim evitar a soberba, mas também não desejava que lhe faltasse para não ser desonesto. Nesse propósito, ele apenas aplicava a porção necessária para cada dia. Provérbios 38c. Foi exatamente isso que Cristo nos ensinou a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Ou seja, ele queria sabedoria para administrar a sua finança. Ele não queria ficar milionário, ele não queria ficar rico, mas ele queria ter o suficiente. Infelizmente hoje é inverso na sociedade que vivemos. Hoje as pessoas correm atrás do dinheiro. Hoje o dinheiro fala mais alto. Por isso o nosso país hoje, o Brasil especificamente, que vamos falar de onde estamos, vive a maior corrupção da história. Milhões e milhões são desviados. Quase todos estão presos, quase todos estão na cadeia, cumprindo o que Timóteo diz, que aqueles que querem ficar ricos caem na concupiscência da carne, e alguns desviam da fé.
Ou seja, temos notícia de cristão que se envolveram na corrupção. Se formos analisar a igreja, se levantarmos hoje uma CPI dentro da igreja, infelizmente, é com muita dor no coração que eu digo, porque também sou pastor, muitos pastores irão para a cadeia. Hoje o dinheiro fala mais alto na igreja, na sociedade, na rua, descumprindo o que a palavra do Senhor diz. Não tenho medo de falar, porque sei que estou falando a mais pura realidade. Muitos irmãos são fiéis e devem continuar sendo fiéis no dízimo, na oferta, no voto, como veremos aqui. Mas infelizmente há muitos corruptos na igreja, como na política, como na sociedade. E é isso que a lição está tratando hoje. Finança equilibrada, não usura, não riqueza além daquilo que é suficiente para a nossa vida, porque isso nos leva à perdição. O perigo do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços das tentações das riquezas. 1 Timóteo 6,9. É fato que a cobiça pelo dinheiro corrompe os homens e os faz desviar da fé. 1 Timóteo 6,10. Entretanto, o texto bíblico mostra que mal em si não está no dinheiro, e sim no amor do dinheiro. O mal está em perder a comunhão com Deus e passar a depositar confiança nas riquezas. A Bíblia revela que essa atitude foi empecilho de libertação na vida de muitos, como nos exemplos do jovem rico, Lucas 18:23, de Judas Iscariotes, Lucas 22:3-6, e de Ananias e Safira, Atos 5:1-5, que valorizaram o dinheiro em detrimento da salvação. Portanto, mesmo que o Senhor nos permita enriquecer, o salmista nos adverte contra o pecado em relação às riquezas. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Salmo 62:10. Porque não é pecado ser rico, viu? Não é contra a riqueza que eu estou pregando. Não, eu estou falando do amor ao dinheiro. Temos exemplo de homens que foram ricos. Salmista Davi, Salomão, Abraão, Jó, né? Então, ser rico não é pecado. Oxalá que todos tivessem dinheiro. Oxalá que ninguém pagasse aluguel. Que todos tivessem o seu carro novo para andar. Que todos tivessem um bom salário. Que não houvesse desemprego. Não tem pecado nenhum nisso. O pecado está em colocar o coração. Amém? No contexto do mundo atual, em relação às coisas que movem o mundo, o dinheiro se destaca. Que é como vemos falando e leva as pessoas à corrupção. Como algo eticamente difícil de ser administrado. A mordomia cristã implica em instruir ao cristão quanto ao modo ético, decente e correto de lidar com o dinheiro. O dinheiro está diretamente ligado aos bens materiais. O cristianismo é também feito com coisas materiais. O dinheiro faz parte desse contexto. A doutrina da mordomia bíblica objetiva equilibra esses dois elementos importantes do cristianismo, o material e o espiritual. Para que haja esse equilíbrio das partes, a mordomia nada mais é do que administrar adequadamente o dinheiro. Ela se preocupa com os métodos de aquisição, sua posse e utilização dos mesmos, nas várias atividades da vida material. A administração do dinheiro pessoal ou público deve ser feita com critérios e responsabilidade. A subsistência das pessoas está diretamente ligada à aquisição de dinheiro. As organizações sociais e religiosas, os governos e outras instituições dependem do dinheiro para seu funcionamento. Administrá-lo correta e honestamente e de vital importância para o funcionamento de qualquer organização, para a consciência das pessoas. Por que o Brasil passa pelo maior caos da história? Má administração, usurpação, roubo, desvio, quadrilhas que se instalaram no nosso Brasil, que foram presas na época do militarismo e estão presas hoje novamente. Então o que estava errado? O militar? Não. O que está errado é essas pessoas corruptas no poder.
meios honestos para ganhar o dinheiro. Ganhar o dinheiro não é pecado, como dissemos, mas é uma necessidade indispensável para todos. Trabalhar de modo honesto para o sustento de sua família é uma atitude altruísta, né? Trabalho e emprego. Desde a queda no Éden, o homem precisa empregar esforço para obter os bens de que necessita para sobreviver. Disse Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19a. Assim o trabalho passou a ser um meio legítimo para prover o sustento humano. O Senhor Jesus ensinou que digno é o trabalhador do seu salário. Lucas 10:7. Quando escreveu aos irmãos de Tessalônica, Paulo enfatizou que o trabalho é um meio digno de ganhar dinheiro. 1 Timóteo 2:9. Porém, no ânfase de obter o seu salário, o cristão não pode envolver-se com meios ilícitos ou criminosos. Provérbios 11:1, Provérbios 20:10. Nem tampouco explorar ou extorquir seus semelhantes. Amós 2:6. A responsabilidade individual de trabalhar para o próprio sustento é tão relevante que a Bíblia condena o preguiçoso. Provérbios 21, 25, 22, 13. E ainda assevera: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Timóteo 3, 10. Então aí está orientações sobre o trabalho. Escolarização e mobilidade social. A sociedade é formada por classes sociais. A possibilidade de um cidadão trocar de classe é dominada e mobilidade social. Um dos meios disponíveis para isso é a escolarização, ou seja, a educação acadêmica. A escolarização proporciona a capacitação profissional e o acesso a níveis superiores de ensino. Os que alcançam maior escolarização possuem maior possibilidade de encontrar empregos com bom salário. No entanto, o cristão precisa tomar cuidado na busca de seu aprimoramento intelectual, para não ser enredado por meio de filosofias e vãs sutileza. Colossenses 2:8. Precisa também ter em mente que não devemos buscar conhecimento por vanglória ou para nos considerar melhor que outros. Filipenses 2:3. Assim, o padrão bíblico está em usarmos a escolarização e a ascensão social para servir melhor o reino de Deus. Filipenses 2, versículo 4 ao 21. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 e 33. Então aí está a orientação. Quer ter uma vida mais digna? Estude, faça uma faculdade, procure um bom emprego, mas seja honesto, tanto ao Senhor como nas coisas que você vai executar. Essa é a grande orientação do Senhor para a sua vida, para que você não a perca, né? Porque não adianta ganhar o mundo, não adianta ficar milionário e depois perder a sua alma. As Escrituras dizem muitas coisas sobre a importância do trabalho. Em primeiro lugar, nossos esforços no trabalho são capazes de glorificar a Deus. Em segundo lugar, é relacionado ao primeiro ponto. Seja o que for que façamos nesta terra, incluindo o nosso comportamento no trabalho, será um testemunho para as outras pessoas. Por essa razão, Deus espera que sejamos diferentes, que nos salientemos no contexto do mundo em que vivemos e que façamos o nosso trabalho sem murmurações. O terceiro ponto é complexo. A Bíblia deixa claro que nosso trabalho é um dos veículos que Deus utiliza para suprir a necessidade. O seu intento é que a nossa produtividade nos traga recompensa significativa, tanto tangíveis como intangíveis. Em seu plano, a preguiça é a falta de produtividade, resulta naturalmente em necessidades. Deus quer que estejamos em uma posição tal que possamos desfrutar dos resultados do nosso trabalho. Podemos ter a certeza de que Ele seria capaz de nos conceder tudo aquilo de que necessitamos sem qualquer esforço da nossa parte. Existem alguns exemplos em que Ele fez exatamente isso, quando sabe tratar-se de uma situação apropriada. Contudo, Deus não pretende dar-nos um tipo de provisão diária de tal forma que venhamos logo a tê-la como certa. A passagem de Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. A palavra primeiro implica uma ordem de
prioridade. Os nossos relacionamentos com Deus devem ter a máxima prioridade, mas não é a única prioridade. Ou seja, prioridade sempre será Deus em tudo, mas também temos que ter a prioridade do trabalho, a prioridade da responsabilidade de homem e de mulher, com a sociedade, com a família, com a finança, com as coisas, porque isso é ordem do Senhor. Como administrar o dinheiro? A mordomia das finanças é de responsabilidade de todos os membros da família. A má gestão financeira provoca endividamento e constrangimentos desnecessários. E é exatamente o que vivemos na sociedade de hoje. Fidelidade na casa do Senhor. A boa administração financeira tem início com a fidelidade do cristão na entrega dos dízimos e das ofertas. O dízimo era praticado antes da lei. Gênesis 14, 18, 20. Então ele não é da lei, como querem alguns. Requerido no período da lei. Malaquias 3, 7, 10. E permaneceu em vigor na nova aliança. Mateus 23, 23. Lucas 11, 42. Jesus ensina a observar a todos os mandamentos, não negar nenhum, mas também continuar sendo um dizimista. Queira ou não queira, aqueles que resolveram roubar o Senhor não vão ficar contra a palavra de Deus. É mandamento da lei e da graça, da antiga e da nova dispensação. Entregar os dízimos significa devolver ao Senhor a 10ª parte de todos os nossos rendimentos. Já a oferta é extra ao dízimo. Tanto um quanto o outro devem ser dados com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Amor altruísta e voluntariedade. O sentimento que deve predominar no coração do crente no momento da entrega solene e da gratidão a Deus. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberadamente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, né? 1 Crônicas 29, versículo 9. É só você ver o que aconteceu lá. Sem contar que o dízimo é o que mantém os aluguéis da igreja. O dízimo é o que paga a água que você bebe, o banheiro que você usa, o produto de limpeza, a cadeira que você senta, o microfone que você usa. Como que você não vai ser dizimista? Ah, não vou ser dizimista porque tem corrupto na igreja e pessoas que desviam o dinheiro. O que você tem a ver com eles? Você tem que fazer a sua parte. Eles serão responsabilidade do Senhor. O Senhor vai tratar com eles. Não adianta você querer ser administrador das coisas que é de Deus. O que é de Deus, deixa que Deus cuida. Estabelecendo prioridades. A Bíblia ensina que o dinheiro serve de proteção. Eclesiastes 7,12. Contudo, o dinheiro somente será uma bênção se a família souber administrar os rendimentos, estipular prioridades e metas a serem atingidas. É o caminho mais fácil para aplicar habilidosamente os recursos e evitar o desperdício. Provérbios 21, 5. As metas devem ser estabelecidas, obviamente, de acordo com as condições financeiras da família. Planejamento evita a aplicação do dinheiro em atividades superfluas ou desnecessárias. Isaías 52, 2. Nesse sentido, as prioridades devem ser ordenadas pela necessidade e urgência de cada situação. Assim, uma administração transparente e sincera demonstra temor de Deus na aplicação das finanças da família. 1 Timóteo 5,8. Então aí está a orientação. Evitando as dívidas, a falha no estabelecimento de prioridades provoca o endividamento. Quando a família não planeja suas compras, acaba por contrair dívidas acima de suas posses. Assim o lar passa a sofrer privações e se torna refém dos credores, pois o que os toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. O comprometimento da renda familiar acarreta uma série de outros prejuízos, tais como impaciência, nervosismo e desgraças no lar. Para evitar essas desgraças, situações, é aconselhável
comprar tudo à vista, Romanos 13:8. Não ser fiador de estranho, Provérbios 11:15, 27, 13. Fugir dos agiotas, Êxodo 22:25, Levítico 25:36. E ser fiel nos dízimos e nas ofertas, Malaquias 3:10, 11. São conselhos para uma vida financeira abençoada. Sobre generosidade. Em tudo enriqueçais, para que a generosidade seja manifesta exteriormente. O coração deve antes estar enriquecido de amor e compaixões, sincero para com o próximo. Dar-nos nós mesmos e daquilo que temos resulta em suprir as necessidades dos nossos irmãos mais pobres. Louvor e ações de graças a Deus. Amor recíproco da parte daqueles que recebem ajuda para conhecer mais, sobre o assunto. Leia aí, Bíblia de Estudo Pentecostal. Quando Abraão foi ao encontro de Melquisedeque após a guerra dos reis orientais, entregou-lhe o dízimo de tudo, pois como bom administrador que era, sabia muito bem todos os seus haveres de fato não lhe pertenciam, tinham por dono o próprio Deus. Se Deus era o proprietário de tudo, deveria o patriarca consagrar-lhe uma parte de sua imensa riqueza, a fim de que o sumo sacerdote se pudesse sustentar o culto ao Todo-Poderoso. Foi na entrega do dízimo a Melquisedeque que teve Abraão uma nova revelação do caráter de Deus. Naquele momento conscientiza-se ele, tanto ele quanto a sua progenie, estavam ordenados por Deus a ser uma nação santa, profética e sacerdotal. Não foi simplesmente um ato de doação, foi um encontro experimental do patriarca com o Senhor. A mordomia exercida por Abraão é um perfeito modelo para os seus filhos na fé. Todas as vezes que entregamos o nosso dízimo à casa do tesouro, aprofundamos a nossa crença na providência de Deus. Então, que isso fique claro, Não estamos aqui simplesmente dizendo que você deve tirar o sustento da sua boca. Não, você deve ser fiel ao Senhor. O Senhor te deu 100% de lucro. 90% é seu, 10% é do Senhor. Não importa o que os homens irão fazer. Deus não constituiu você juiz do dízimo. Deus não constituiu você juiz da casa dele. Se eles administrarem mal, eles pagarão. Se você for infiel, você também pagará. Isso tem que ficar claro para acabar com esse mimimi, de pessoas achando que pode administrar o dinheiro da igreja. Não, não fomos chamados para isso. Fomos chamados para dar. O Senhor cuida daqueles que são desonestos. Conclusão. O cristão deve trabalhar honesta e dignamente para suprir o sustento de sua família. Ele deve administrar bem seus recursos, a fim de não pecar contra Deus e não expor a sua família ao vexame moral e privações. Devemos, em primeiro lugar, confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Filipenses 4:7. Em segundo, fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu. Amém? Esse é o grande objetivo, de orientação a mim e a você. Esse é o grande momento de aprendermos com o Senhor. Aprendermos a administrar as nossas finanças. Aprender a sermos honestos nas nossas coisas. Aprendermos a dar ao Senhor o que é do Senhor. Neste dia, neste ano, neste século que vivemos, aonde a corrupção tem desviado milhões e milhões, e quem sofre? Nós, brasileiros, nossa família, que possamos orar ao Senhor e clamar a sua misericórdia, pois só assim venceremos essa corrupção.